tema da mensagem de hoje é a obediência de Jesus. Acompanhe no quadro João 18, versículo 1 em diante, que diz assim: Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: A quem buscai? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com ele. Quando, pois, lhe disse: Eu sou, recuaram e caíram por terra. Tornaram-lhe, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. No versículo 18:1, ele diz que Jesus foi ao Getsêmani com os seus discípulos. E segundo declara os evangelhos, amado, que esse Jesus, ele foi ao lugar do Getsêmani para ter um momento de oração, porque ele sabia que os seus dias já estavam chegando. Ele sabia que a sua morte estava próxima, e pelo que ele descreve no seu clamor lá no Getsêmani, ele começou a perceber e a ver que o momento do Calvário estava chegando. Amém? Vale a pena aqui ressaltar que Jesus, naquele momento, era homem, não era o Todo-Poderoso. Então ele tinha atitudes de homem. Porque se a gente olhar como obediência a alguém, um ser como Deus, é fácil até admitir de ser um ser especial, né? Um ser de obediência, um ser que suportou todas as dores que Jesus suportou, que suportou a traição. De repente, para Deus, isso é mais fácil do que para nós somos humanos, não é verdade? Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou de Deus e se fez homem. Então ele sentia a mesma coisa que eu e você sentia. E Deus permitiu para quê? Para mostrar para o homem que o que Jesus fez, nós também podemos fazer. O próprio Jesus disse assim, amado: se a gente crer e obedecer, nós podemos fazer coisas maiores até mesmo do que ele fez quando estava como homem na terra. Amém? Então, obediência é um princípio da parte de Deus. E Jesus, ao saber que aquele momento estava chegando, sabe, ele começou a buscar a Deus com mais profundidade. Toda vez que nós, quando passamos por uma tribulação, é natural que a gente busque a Deus com mais profundidade, com mais jejum, com mais clamor, não é verdade? A tendência do ser humano, de modo geral, é quando tudo está bem, até ora, até jejum, até busca, mas ele está no momento de viver, ele está no momento de ultrapassar os limites, ele não está no momento de buscar, mas às vezes Deus permite algumas situações em nossas vidas para que a gente busque. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado o homem e a mulher que nos momentos críticos da sua vida buscam com maior intensidade ao Senhor. Examinando aqui, amados, os evangelhos, nós vamos ver o que aconteceu no Getsêmani. Ponto 1. No Getsêmani, Jesus viveu a sua maior crise humana. Mateus 26, 37 diz: E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Preste atenção que o texto diz: começou a se entristecer-se, a angustiar-se, de tal maneira, amado, que a palavra de Deus diz que essa angústia era tão intensa que ele começa a transpirar, a suar sangue. Segundo a medicina, quando uma pessoa chega ao estágio que Jesus chegou, de suar sangue, é quando a pressão do seu corpo é tão intensa que estoura alguns pequenos vasinhos pelo corpo, e esses vasos começam então a se misturar com a água que está no corpo, e aí então vem o sangue.
Você já sentiu alguma pressão, alguma angústia muito grande que você acha que não vai suportar? Seu coração parece que vai explodir? Imagina o que Jesus estava sentindo, porque todo o pecado do mundo, todo o peso, toda a condenação da humanidade estava sobre ele. Toda má notícia que a gente recebe, porque a pessoa só fica assim quando ela está diante de uma má notícia, quando ela está diante de uma adversidade, quando ela está diante de uma tristeza. Este coração apertado só acontece, amado, quando realmente nós estamos diante de uma notícia ruim. E Jesus, ele estava sobre ele esta angústia, sabe? Jesus não só experimentou a tristeza, mas ele expressou a sua dor diante dos seus discípulos. Imagine você, que nós como seres humanos, dependendo do seu grau de parentesco, de espiritualidade, às vezes a gente se sente super-herói. Dizendo, como que eu posso chorar na frente dos meus filhos? Como que eu, pastor, posso pedir oração para um irmão? O que eles vão pensar de mim? Jesus era o próprio Deus encarnado, e a palavra de Deus diz que ele pede para os seus discípulos que interceda juntamente com ele. Porque a Bíblia diz, amado, que dias difíceis viriam, mas nós precisamos confiar no Senhor. Toda angústia, toda tristeza, era devido àquilo que ele iria padecer, aquilo que ele iria viver, os momentos que ele passaria no Calvário e os momentos da sua morte. Será que uma pessoa, mesmo sabendo que ela está com uma enfermidade, sabendo que ela está no estágio final, será que ela está em paz quando ela sabe que vai morrer? Complicado, não é? No fundo, sempre tem uma expectativa, uma esperança, dizendo, nossa, eu posso pedir a Deus e Deus me curar. Jesus, ele faz isso, né? Por um momento ele diz, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas como eu sei que não é, então que eu beba, que eu faça este ato, que eu cumpra esse propósito na minha vida com toda sabedoria e obediência, e ele vai até o final. Sabe, irmão, isso definitivamente reflete a humanidade, que Jesus enfrentou o sacrifício, e por amor ele sofreu isso. Não foi fácil cumprir nele o que está escrito em Isaías 53. Ele sabia que ali era apenas o princípio de dor. Ali ele seria preso, ele seria surrado. Isaías, no capítulo 53, diz que ele seria moído, as suas carnes ficariam expostas. Imagina a dor que ele sabia que ele estaria sentindo, sendo que ele já estava pressentindo todo esse peso sobre ele naquele momento. E tudo isso foi por amor. 2. No Getsemane, Jesus pediu apoio na oração. Mateus 26, 38 diz, então ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. Imagina que ele chamou naquele momento os seus discípulos de confiança. Ele diz, olha, eu vou orar, eu vou buscar. Ele chama Pedro, Tiago e João e pede ajuda em oração. Ele diz, fica comigo, ore comigo. Está chegando a minha hora e eu preciso da intercessão de vocês, para que eu suporte, para que eu avance. E quando ele volta uma hora depois, eles estavam dormindo. Quantas vezes, amado, as pessoas contam conosco, e às vezes quando volta você está dormindo, ou então diz, irmão, desculpa aí, eu esqueci. É muito triste. Mas o Senhor nos diz assim, nós precisamos ser obedientes. E obediente não é só a autoridade. Tudo aquilo que você prometer, você cumpra. Porque a partir daí entra o princípio de obediência. Por 3 ocasiões consecutivas, o Senhor volta e encontra eles dormindo, ao invés de orando. Mas graças ao seu Pai Celestial, ao Todo-Poderoso, que não deixa ele perder a força nem o ânimo. O Senhor te diz, meu irmão, é tempo de obedecer, porque haverá dias que nós precisaremos estar em aliança. Infelizmente, ainda hoje existem pessoas que pensam que não precisa de ninguém, que não precisa do outro, porque financeiramente está bem, porque talvez tudo que você tinha que conhecer e aprender você já conheceu, você tem uma maturidade, né, de vida,
E Jesus nos mostra que, mesmo ele sendo quem ele era, ele precisava da intercessão e da oração e do estar junto com seus discípulos. Talvez ele chamasse vários e dissesse, olha, os 12, fica aqui comigo, mas ele chamou 3, os 3 mais próximos. Talvez você tenha vários amigos, mas às vezes nós queremos contar com 1 ou 2, e no momento de dificuldade, às vezes nem esses estão prontos para nos entender. Mas quando nós somos obedientes ao Senhor, e a todas as coisas que nos é chamado a ser obediente, Deus sempre prepara alguém para na hora difícil estar contigo. A Bíblia diz que o Senhor envia um anjo para consolar a Jesus, porque aqueles que estavam com ele não estavam prontos para dividir com ele. 3. Jesus submeteu à vontade de seu Pai. Mateus 26:39 diz, e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele pede ao Pai que, se possível, afaste o cálice, afaste aquela tribulação, mas que se não, que ele beba. Quantas vezes nós dizemos ao Senhor, Senhor, tira, me livra deste mal, me livra desta perseguição, me livra desta atitude, me livra desta angústia, mas às vezes o Senhor não nos livra porque Ele está tratando conosco. Amém, meu amado? Às vezes tem pessoas que não entendem que é o trabalhar de Deus e que algumas situações que nós venhamos passar, e o próprio Jesus passou, porque é o processo do qual o Senhor precisa fechar o círculo. Nós gostaríamos de passar só coisa boa, sim ou não? Só dizer, olha, situações como essa que aconteceu essa semana, pode acontecer pro resto da vida. Mas tem coisa que nós passamos que a gente fala, meu Deus, em nome de Jesus, nunca mais eu quero passar por isso. Não é verdade? E talvez um dia antes, se você soubesse que você iria passar por aquilo, com certeza deveríamos tentar fazer alguma coisa, mas não tem jeito. Tem coisas que nós precisamos passar. Jesus disse, então, que eu beba deste cálice, já que eu não posso ultrapassá-lo. Cálice, amado, é uma representação de todo o processo de sofrimento que muitas vezes nós temos que enfrentar. E Jesus teve que enfrentar este cálice, beber esse cálice por amor à humanidade. Tão crítica seria a situação que ele pede, se possível, não passar, assim como nós. Quem gostaria de perder um ente querido, aquele dia ficou marcado. É claro que ao passar do tempo, dos meses, dos anos, a dor diminui, ou pelo menos cai no esquecimento, mas aquele dia parece que nunca vai passar, não é verdade? Mas nós devemos entender o quanto Ele fez por nós, para mostrar para mim e para você que ser obediente é fazer a vontade do Pai. Ele não recebeu uma resposta positiva do Pai em relação ao sacrifício que ele iria fazer, mas ele disse e recebeu do Pai, continue. Lucas 22:43 diz, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Foi a única coisa que o Senhor o fez, foi enviar um anjo para fortalecer. Então, meu irmão, o Salmo 34 diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra do mal. Existem situações que nós passamos e talvez você nem percebeu que passou, livramentos de morte que você teve, você nem imaginou que seria contigo o dia da tua morte, aquele dia, porque o Senhor enviou anjos e esses anjos acampam contigo. Mas existem anjos que o Senhor envia em nossas vidas, que é para nos consolar, porque Ele sabe que nós precisamos passar pela peleja. Amém? Isso é para que a gente possa saber o quão é importante a vontade de Deus, que façamos algo para Ele, que seja da sua vontade. 6 coisas que podemos aprender com tudo isso. Primeira, que a solução nos momentos de crise é a oração.
No momento de crise, da dor, da adversidade, não tem nada que possa solucionar se não for a oração. Talvez o diabo fale no teu ouvido, você quase não ora, você nem tem comunhão com Deus em oração, agora só porque você está passando pela peleja, você vai orar. Não dê ouvido a Satanás. Ele não quer que você ore, porque ele sabe que se você orar, Deus muda a história. Amém? A segunda coisa, que é importante, contar com o apoio de outros. Quem tem amigos tem mais do que um irmão. Amém? E nós devemos ter laços de amizades. Não só na família, não só na igreja, não só no trabalho, mas principalmente amigos cristãos. Homens e mulheres de Deus. Sabe, às vezes aquela pessoa que na igreja você não tem muito contato, você não tem muita intimidade, você não tem um bom papo, talvez você nunca foi na casa dele, ou ele na sua. É tempo de você começar a se unir. Porque talvez na adversidade, aqueles que você conhece não te ajudaria como aquele que você não conhece poderia estar disposto a te ajudar. Amém, irmãos? Às vezes a pessoa que a gente nem imagina é quem Deus vai usar para nos abençoar, para nos apoiar. Então nós precisamos saber que devemos contar com o apoio de outras pessoas. Ninguém é ilha para ficar isolado, sozinho. Deus não nos fez ilha. Mas o Senhor requer que nós sejamos irmãos, porque essa é a vontade de Deus. Terceiro, que é vital apoiar aos que estão passando agonia. É muito natural pessoas que gostam de acusar. Dizendo, está passando por isso? Com certeza, bem feito, ninguém mandou fazer o que fez. De repente esse irmão, essa irmã errou no passado, não é verdade? Como diz o ditado popular, até pisou na bola com você, mas não justifica. Nós devemos apoiar, sabe, aqueles que estão passando por aflições, por dificuldade. Não precisa ninguém dizer, olha, você está passando por isso porque você fez isso. A própria situação já está dizendo para a pessoa. A própria situação faz com que a pessoa venha refletir. E se ela não refletir, ela vai voltar a passar de novo. E qual é o meu e o seu papel? Estender a mão quantas vezes for necessário. Isso é ser cristão. Isso é ser discípulo de Jesus. Não é dizer, olha, não, semana passada eu te estendi a mão e agora eu não quero saber, eu já fiz a minha parte. Isso não é coisa de crente, irmão. O cristão autêntico, ele estende as mãos quantas vezes precisar. Porque será que você precisou de Deus uma única vez apenas e Ele estendeu a mão? Ou nós precisamos dele todos os dias e as suas mãos estão estendidas? Amém? Será que Deus não quer te usar? E quantas vezes você fala, Deus me usa na sua obra, e quando Ele quer te usar, você diz não. Porque às vezes Ele quer te usar para abençoar o teu próximo, e esse teu próximo, talvez é uma pessoa que você não se identifica muito com ele. Não importa. Importa que o Senhor quer que você estenda as mãos para aquele que está passando por agonia. Porque o dia que você estender, no seu momento difícil, terá várias mãos para te ajudar. Quarto, que nos momentos difíceis, Deus nos fortalecerá. Isto é fato. Quando nós estendemos a mão para alguém e abençoamos o nosso próximo, sem estar querendo questionar, tem gente que abençoa alguém e diz assim, a hora que eu mais preciso, ninguém me ajuda. Às vezes você já ouviu isso. Já ajudei tanta gente, já estendi as mãos para tanta gente, agora que eu estou passando, não tem um para me ajudar. Será que estendeu mesmo de coração? Porque não é possível. A lei da semeadura é fato. É como a lei da gravidade, ela não volta atrás. Você pode ter certeza, ainda que as pessoas que você auxiliou ou ajudou não esteja ali com você, Deus vai levantar outros, porque você vai colher aquilo que você plantou. Sabe, irmão? Os momentos difíceis, Deus vai nos fortalecer. Quando nós somos usados para abençoar o próximo. Quinto, que é importante fazer a vontade de Deus por sobre todas as coisas. Saiba que fazer a vontade do Senhor é maior do que tudo que existe no universo. A vontade dele está em primeiro lugar. Quando nós fazemos a vontade do Pai sobre todas as coisas,
Nós nos encaixamos em Deuteronômio capítulo 28. Você não precisa correr atrás da bênção, mas ela corre atrás de você. Sabe por quê? Porque Deus pode contar contigo. Ele não podendo contar conosco, Ele já nos abençoa. Imagina quando Ele puder contar contigo. Deus é um Deus que sabe abençoar, que sabe agradecer. Deus é um Deus que sabe presentear, que sabe dar o melhor para aqueles que são rebeldes, quem diria aqueles que fazem o melhor da terra. Sabe, nós devemos entender que a vontade de Deus está acima da minha casa, da minha família, dos meus sonhos, dos meus filhos, da minha igreja. Acima de tudo está a vontade do Senhor em primeiro lugar. E o dia que eu entender isso e colocar em prática isso, todas as coisas vão caminhar ao meu encontro e eu só terei motivo de agradecê-lo. Amém, meu amado? Sexto e último, que você e eu somos o que somos. A imagem que está aí diz assim: ninguém lança a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Nós temos o que temos, vamos aonde vamos, porque nós temos o poder de decidir, de ir, de vir, de querer, de não querer, de fazer ou não fazer, não é verdade? Nós temos o livre-arbítrio. Mas, aonde vamos quando somos obedientes? Jesus está conosco. E mesmo quando você pensar que você está dando um passo errado, ou que você está dando um tiro no escuro, saiba que até neste momento o Senhor está contigo. E Ele vai te levar ao Pai Celestial. Desfrutar de Jesus, amado, é cumprir nele toda a obediência que Ele cumpriu para que um dia você fosse salvo. Ele não está pedindo para você ser esmurrado, surrado, para que você sofra, mas Ele apenas te pede: seja obediente assim como eu fui. Ele pagou o preço. Amém? Obedecer é mais fácil do que se rebeliar, sabia disso? Para se rebeliar, você tem que envolver outras pessoas para que entrem em concordância com você, para chegar a um determinado local e tentar expor a sua reação contrária. Envolve dor, envolve sofrimento, envolve posicionamento, e obedecer não. Obedecer é mesmo quando nós não concordamos, mas é um ato de obediência você dizer sim, Senhor. Não é mais fácil? Imagina o que Satanás teve que fazer com uma terça parte dos anjos, convencer a todos que Deus estava errado e ele estava certo, mesmo sabendo do preço que ele iria pagar. E olha o preço que ele pagou, tão alto. Os que ficaram ouviram a mesma rebelião, a mesma greve que ele fez do céu, ouviram e resolveram dizer assim: não, eu vou obedecer aquilo que o Senhor tem dito. Você é uma pessoa que a gente sabe que tem resultados, é um serafim, é alguém que tem autoridade, só que maior é aquele que nos criou. Ponto final. De repente, aqueles que estavam junto com Lúcifer, poderia ter chamado aqueles anjos, serafins, querubins, tudo de puxa-saco, dizendo: vocês são todos governados, ter falado uma série de coisas, ter agido até de deboche. Mas obedecer, amado, é melhor do que rebelião, porque rebelião não procede de Deus. Aquele que se rebelia para ser frustrado. Amém? Não tem rebelião que tenha um resultado positivo. Na maioria das rebeliões geram guerras, que geram sangue, que morrem pessoas inocentes por um ideal que por muitas vezes não vale a pena. Quantas pessoas seguiram Adolf Hitler? Quantos milhões de pessoas não morreram? E ele foi exterminado com toda a sua corja. E chegaram a que conclusão? Quando Hitler matou milhões de judeus, ele queria estabilizar na terra uma geração perfeita. Negros morriam, judeus morriam.
porque ele imaginava ele ser perfeito. Se você conhecer a história de Adolf Hitler, a princípio, na sua infância, ele era um menino pacato. Acredita-se que cheio de revoltas, cheio de medos, mas um dia ele deixa um espírito maldito entrar no teu coração e ele entende que se ele revolucionasse a política da época, a situação da época, ele poderia ser muito conhecido. E ele então começa a caminhar num abismo. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer dar um grito de liberdade, porque você se imagina preso de alguma forma. Mas o nosso maior grito de liberdade é obedecer. Porque aí você está livre de toda e qualquer acusação. Amém? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, porém a tola destrói. Não é verdade? Às vezes a gente percebe as situações de algumas mulheres que não é fácil. Às vezes tem um marido que bebe, tem aquele marido que chega em casa e ainda quer quebrar tudo, bate na esposa, bate nos filhos. E ela aguenta calada por muito tempo. Ainda bem que Deus fez a mulher assim, obediente, submissa. E essas, ao longo do tempo, elas conseguem mudar o círculo. Aquela que foi cordeiro o tempo inteiro, lá na frente, ela será o pastor de ovelhas. Porque o lobo vai virar ovelha. Deus muda a história. Às vezes, como ser humanos, a gente diz assim, não, eu não aguento isso, eu não quero isso, eu quero mudar a história. Mas às vezes o Senhor nos diz, acalma, espera um tempo, apenas obedeça e deixa que eu faça a guerra. Deus não nos fez cristão para sair com espada na mão matando todo mundo e tentar reivindicar um direito nosso. Deus nos fez cristão para que a nossa arma seja o joelho dobrado e a oração para mudar toda uma situação de um país. Amém, irmãos? Obedecer é melhor do que sacrificar. Se coloque de pé, eu quero orar por você.